Olá, graça e paz. Quero compartilhar com vocês a palavra que Deus ministrou ao meu coração, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenado que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado à cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor e é uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Aqui Deus ministrou ao meu coração a situação de Daniel. Daniel, ele era um homem muito íntegro. Em tudo que ele fazia com responsabilidade, com integridade e com amor. E por essas qualidades de Daniel, em que ele demonstrava por ele ser um homem temente a Deus, fiel aos princípios do Senhor, ele se destacou diante aos administradores, do reino, quando Dário assumiu o reino de Babilônia. E os outros administradores não gostaram desse destaque que Daniel teve, Então eles tentaram de diversas formas procurar motivos para julgar, para apontar erros das administrações de Daniel, encontrar algum defeito em Daniel daquilo que ele estava fazendo, só que eles não encontraram. Então o que eles pensaram? Então vamos mexer com o Deus de Daniel, Então eles fizeram uma lei em que não se podia adorar, Eles chegaram até o rei Dário e falaram o rei Dário fazer uma lei em que ninguém pudesse adorar a ninguém, nenhum outro homem, nenhum outro Deus que não fosse o rei. E ele assinou. E quando Daniel soube, dessa lei, Daniel, ele simplesmente foi para a casa dele e ele fez o que ele sempre fazia. Ele dobrou seu joelho a Deus, ali ele se prostrou, adorou, orou, com as janelas abertas, não se escondendo de ninguém, Então, o que Deus quis dizer ao meu coração, que muitas vezes as situações da nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, em geral, que vai ter pessoas que não vão estar acostumadas com o brilho que você tem por você servir este Deus. E eles não vão estar acostumados, eles não vão gostar daquilo que você representa, que é este Deus. Porque quando nós agimos conforme os princípios da Bíblia e nós não negamos esses princípios, nós passamos a ser olhados de uma maneira diferente, porque nós somos diferentes. Então, assim, é aquilo, nós estamos no mundo, mas nós não vivemos o sistema do mundo. E aqui é o que Deus quis dizer. Ali foi uma lei mesmo pelo rei, não tinha como ser revogada, não tinha como o rei voltar atrás, tanto que logo em seguida o rei, ele fica muito angustiado, porque ele percebe que ele vai ter que cumprir aquela lei e ele não pode voltar atrás. E por gostar muito de Daniel, ele perde o sono, ele tenta a noite toda tentando ver uma forma de que que ele pudesse salvar Daniel, de tão importante que Daniel era, E eu achei muito interessante que, seguindo um pouco mais para frente, no versículo 16, ele diz assim: Por fim o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Veja como até o próprio rei, aquele que assinou o decreto, ele reconheceu que Daniel era um servo fiel a Deus. Então aqui Deus vem falar da nossa fidelidade, independente das circunstâncias da nossa vida, independente das circunstâncias que as pessoas nos apresentam.
Às vezes as pessoas tramam coisas contra nós e nós não sabemos o que fazer. E na verdade nós só temos que permanecer fiel a Deus, sabendo que Ele trará a verdade, né? Ele mostrará a verdade acima de tudo. E ali Daniel, ele foi preso na cova dos leões, mas para honra e glória do Senhor, no outro dia os leões estavam dormindo. E a coisa ia muito mais lindo que um pouquinho mais para frente, o rei, ele se levanta bem cedo para ver como está Daniel, e ele pergunta para Daniel, né? Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? E Daniel responde: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus e também não fiz coisa alguma contra o Senhor o Rei. Então, quando nós somos íntegros nas coisas junto com o Senhor e na nossa verdade, sabendo dos nossos princípios que o nosso Deus nos trouxe, que nós estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Deus nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina, a maneira correta de se viver, a verdade, ela sempre vence. Então eu quero te dizer hoje, independente das ciladas que te colocaram, independente das armadilhas que o inimigo colocou na tua vida, permaneça fiel, porque o seu Deus, este Deus poderoso, nosso Pai, Ele sempre vai fazer com que prevaleça a verdade. Amém? Então não fique angustiado nem desanimado, não blasfeme, não julgue e não desista desse Deus. Permaneça firme, persistente, que no final você vai ver que tudo já deu certo. Amém? Fica com Deus, esta palavra que eu tenho para dividir com vocês hoje, e até a próxima. Em nome de Jesus, beijos.